Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar um cálculo que eu desenvolvi aqui para te ajudar a escolher entre comprar um carro e utilizar transportes por aplicativo. Bom, se você ficou curioso para saber o resultado do cálculo, que eu vou mostrar o passo a passo aqui, eu vou pedir que você já se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E enquanto eu pego aqui o material para escrever, já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo também, que isso é muito importante para que ele apareça para mais pessoas. Bom, vamos lá então. Eu estou comparando aqui compra de um carro à vista com aplicativos, o uso de aplicativos para transporte. Então a gente sabe que tem inúmeros aplicativos para transporte. Eu estou utilizando aqui um preço por quilômetro rodado com uma média de 6 quilômetros a cada trajeto. Eu estou utilizando esse número por média. Se a sua média for um pouquinho diferente, dá para utilizar outro cálculo. Minha ideia aqui é só guiar você no seu cálculo e exemplificar aqui. Então, já vou deixar bem claro que esses números eles não vão servir para todos os casos, mas vão servir com certeza para guiar você no seu cálculo em específico, para saber se na sua situação vale a pena comprar carro ou utilizar os aplicativos. Outro detalhe importante, antes da gente começar, é que eu estou utilizando aqui uma média de 800 km por mês percorridos, independente se utilizando o seu carro próprio ou aplicativo. Começando aqui, eu separei então algumas variáveis referentes ao carro e aos aplicativos. Como a gente não tem um custo mensal pelos aplicativos, o único custo que a gente tem para a utilização dos aplicativos é o próprio custo da plataforma, de acordo com o trajeto que a gente faz. Já o carro ele demanda diversas outras despesas, outras saídas, a começar aqui pelo preço. Se eu estou comprando um carro, eu preciso primeiramente pagar por ele. Eu estou considerando aqui uma compra à vista para não deixar o cálculo muito complexo, com taxas de juros, com parcelas e tudo mais. Se for o seu caso, o financiamento de um veículo ou o parcelamento de um veículo, enfim, você vai adaptar essa situação para você, trazendo o cálculo de juros como outra variável que compõe o seu cálculo. Então, para começar aqui, eu vou utilizar como base R$40 mil de preço do nosso veículo. Vamos supor que você compre um veículo de R$40 mil. Esse é o preço de um veículo popular, 0 km. Vai variar aí um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é mais ou menos essa média. Depois o que a gente tem mais de custo aqui seria esse MR, é manutenção ou revisão. Então é um custo que você vai ter anualmente do seu veículo. Eu coloco aqui como manutenção ou revisão mais R$1.000. Tá? A letra é feia, mas dá para entender. Depois a gente tem também o seguro desse veículo, que vai gerar em torno pelo preço do imóvel ali. É claro que vão incidir aqui várias outras variáveis também, de acordo com a sua idade, sexo e diversos outros fatores aqui, mas eu vou utilizar o valor possível de R$2.000 anuais pagos pelo seguro. Eu estou partindo também da ideia que de estacionamento você vai gastar mais ou menos R$300 por mês, e isso daria um total de R$3.600 no ano. E eu também vou utilizar o valor aqui hipotético de IPVA, que não deve fugir muito disso aqui, R$1.300 para um carro de R$40 mil. Supondo também que você faz 800 km por mês, lembrando que todo esse cálculo é baseado nisso, você vai gastar em média de gasolina, e o preço da gasolina vai depender muito, é claro, da sua localização, sua cidade, o preço praticado na região onde você mora, mas eu estou utilizando aqui mais ou menos entre R$4,60 a R$4,80 o preço da gasolina. A gente vai chegar aqui numa média de R$315 por mês de gasolina. Isso vai nos dar um total aqui, simplesmente se a gente multiplicar por 12, fazendo um cálculo bem simples, nós vamos chegar aqui num total de R$3.760 no ano. Então, somando os valores aqui de custos anuais com o carro, isolando os 40 mil que eu utilizei para comprar ele, depois eu vou mostrar para vocês onde é que entra esse cálculo dos 40 mil, puxando só os custos aqui anuais do veículo, a gente vai ter aqui um valor aproximado de R$11.660.
esse é o valor que me custa um veículo de 40 mil reais, aproximadamente, por mês. Agora a gente vai usar outra cor aqui para os aplicativos. Então a gente tem um preço por quilômetro considerando trajetos de 6 quilômetros, como eu falei. Para que fique bem claro aqui, eu estou utilizando uma média entre os aplicativos aqui na minha região mesmo, onde eu moro, que é na região da Serra Gaúcha, e aproximadamente, claro que isso vai depender também do horário que se usa e tudo mais, são outras variáveis e você precisa fazer esse cálculo também, mas o número que eu encontrei aqui foi por quilômetro R$1,95. E esse R$1,95 por quilômetro vai resultar, se a gente multiplicar aqui por 800 quilômetros por mês, vezes 12 meses, em aproximadamente 18.720. Então esse é o meu custo total, utilizando apenas os aplicativos para fazer esses 800 km por mês. Mas lembram que a gente tem ainda os 40 mil do preço do veículo. Fica em justa comparação se a gente colocar só os custos do veículo versus quanto eu gasto no aplicativo, porque eu precisei pagar 40 mil reais, precisei desembolsar 40 mil reais para comprar esse veículo, seja lá qual foi a forma que você utilizou. Aqui no nosso exemplo ele é à vista. Então, para ficar justo esse cálculo, eu preciso colocar aqui também o preço que esse carro aproximadamente vai estar valendo, tá? Isso é com base em dados passados, não tem como se ter uma precisão muito grande, mas sim uma média, e a média que eu encontrei aqui, esse veículo após 5 anos vai estar valendo em torno, se ele for um carro popular, em torno de R$31.500 de preço médio, de tabela FIPE. De igual forma, eu preciso comparar que, se eu não utilizei 40 mil reais, eu tinha 40 mil reais, e eu não precisei comprar o carro, eu fiquei usando o Uber, por exemplo, eu sim paguei um pouquinho mais, né? Então, valor considerável aqui a mais para utilizar o aplicativo. Então, eu teria que botar aqui os 40 mil reais, 5 anos atrás, e o justo seria, o mais coerente, o mais sensato, que eu, já que não utilizei esse valor, esses 40 mil reais, eu utilizei ele para alguma outra coisa que me rendesse, por exemplo. Então, eu investi esses 40 mil reais. E esses 40 mil reais, a uma taxa de 0,5% ao mês, a gente vai chegar num resultado aqui de R$53.954,01 aproximadamente, se a gente elevar a essa taxa de 0,5 ao mês. Então notem que daqui para cá eu tenho uma diferença aí sim bem maior. O total aqui, se a gente simplesmente subtrair os 31.500 dos 53.954, nos leva a uma diferença de 22.454,01. Só que o cálculo não terminou aqui ainda. Lembrem que esse gasto aqui e esse gasto aqui é anual. E aqui a gente está fazendo um cálculo de 5 anos. Logo, eu preciso também saber quanto que vai me dar de despesa em 5 anos, esse valor aqui e esse valor aqui. Então, se eu multiplicar os dois de carro, esse valor aqui vezes 5, eu vou chegar num total de R$58.300. Já esse valor aqui, multiplicado por 5 também, vai me dar um total de R$93.600. E aí agora sim a gente precisa, como a gente tinha um crédito aqui de 22.454, a gente coloca aqui esses mesmos 22.454 com 0,1 e subtrai desses 93.600, o resultado aqui vai ser 71.145 com 99. O que nos mostra que comprando um carro de 40 mil, mesmo com todas essas variáveis que a gente acrescentou aqui, vai ainda ser mais barato, mesmo investindo a uma taxa de 0,5 ao mês, comprar o carro, desde que ele seja à vista, do que andar de Uber, porque a diferença entre esses dois aqui vai ser de 12.845
4.099. Ficou bem torto aqui, mas esse é o valor que nós temos de vantagem em ter um carro de 40 mil versus Uber. Mas agora vamos lá, vamos mudar um pouquinho a variável aqui. Bom, para não deixar o vídeo muito demorado, eu já alterei todos os parâmetros aqui. Estou trabalhando com um veículo agora de 80 mil reais. O valor para aplicativos segue o mesmo, porque não muda nada. Eu vou continuar do outro lado usando o aplicativo. Só que aqui eu estou trabalhando com a ideia de ter esse veículo de 80 mil reais que vai acabar aumentando todos esses custos aqui anuais para manter ele. O resultado total passa de 11.660 para 17.840 agora de custo anual para manter esse veículo fora o investimento inicial de 80 mil reais. Aqui embaixo eu vou ter a depreciação desse veículo, né? Ou seja, 5 anos depois, quanto vai estar valendo esse carro? Aproximadamente 60 mil reais, foi esse também o valor que eu encontrei ali de depreciação, puxando de 5 anos para cá. Talvez de 5 anos para frente isso mude um pouquinho, mas como eu falei, reitero, aqui é só a nível de comparação que a gente está utilizando esses valores. Em contrapartida, aqui se eu não precisei utilizar esse valor para comprar o veículo, eu investi a mesma taxa, 0,5 meses, isso me deu um retorno aqui de R$ 107.908. A diferença do valor do patrimônio depois de 5 anos de 60 mil reais para 107.908 do veículo depreciado versus os investimentos fica de R$ 47.908. Aqui para baixo a gente puxa de novo essa diferença, né? Eu preciso novamente, como eu fiz no outro cálculo, multiplicar por 5 esse custo anual aqui andando de aplicativo, vai me dar o resultado dos mesmos R$ 93.600. Aí eu subtraio aqui os 47.908, que ele tinha como diferença sobre a compra do veículo, e isso me dá um total de R$ 45.692. No outro lado aqui, eu multiplico também, para igualar o cálculo, os 17.840 por 5 anos, que vai me dar um total de R$ 89.200. A diferença total aqui de um para o outro em 5 anos é de 43.508. Esse é o valor que eu pouparia em relação ao veículo de 80 mil reais comprado à vista, utilizando aplicativos no lugar da compra do veículo. Então notem que muda muito, uma variável muito importante é o valor do veículo que se compra. Isso é determinante para mostrar, apontar aqui se vale ou não a pena. Lembrando novamente que você precisa traduzir isso tudo para a sua realidade, para os seus custos, para a cidade onde você mora, para quanto você precisa se locomover para ir até o seu trabalho, faculdade, enfim. É um cálculo um pouco mais complexo, mas se você seguir esse exemplo aqui, essa fórmula aqui, aplicando a sua realidade, certamente vai facilitar demais a sua escolha entre carro próprio e aplicativos. Cabe salientar também que existem outros fatores fora cálculo que também influenciam na decisão, como por exemplo, o estresse no trânsito, quando se tem um carro próprio, o conforto no trajeto natural ao seu destino. Também se você utiliza um momento, por exemplo, de locomoção, se é muito longo, se você utiliza para ler algum livro, para estudar, para produzir alguma coisa, isso também precisa entrar no cálculo. Se você utiliza o veículo para trabalhar, precisa do carro para trabalhar, também precisa entrar aí como uma variável muito importante, diga-se de passagem. Se você precisa do carro para ganhar dinheiro de fato, e é determinante o timing para isso, você precisa visitar clientes o tempo todo, está sempre mudando de roteiro, isso também é uma variável que precisa entrar nesse cálculo, no contexto todo para você decidir o que é melhor para você. E também uma outra variável importante é a hora de estacionar, porque quando se tem um carro próprio, estacionar pode sim ser uma dor de cabeça versus o aplicativo que vai te deixar exatamente na frente do seu destino. Então é isso, espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo com alguém e não esqueça foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.